Nós vamos fazer menção do verso 9 e o verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 9 e verso 10. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, dando continuidade à exposição nessa missiva, nessa carta, onde nós aprendemos no nosso encontro anterior, falamos sobre dois povos, os crentes e os descrentes. E nós vimos e aprendemos nos versículos anteriores que para o povo que creu, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a estes que creram, diz-nos a palavra, segundo Pedro aqui, que estes que creram, também como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual. E para estes que creram, Cristo Jesus, Ele é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra principal, pela qual esses que creram estão sendo edificados. E a fundamentação dessa casa é Cristo Jesus. Por outro lado, nós aprendemos também que para aqueles que não creram na mensagem, para aqueles que desobedecem, tropeçam na palavra, segundo Pedro, para o que também foram destinados, Cristo Jesus não é pedra angular, não é pedra principal. Ele é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Foi exatamente o que nós aprendemos e falamos sobre essas informações no nosso encontro anterior, onde nós tínhamos o tema da exposição Cristo, a pedra viva. Hoje, dando continuidade, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a identidade do povo de Deus, a identidade desses que creram, desses que vão crer no Evangelho, na mensagem do Evangelho, desses que também como pedras vivas estão sendo edificado casa espiritual. Nós vemos aqui que após refletir sobre a vergonha que devem suportar os que rejeitam a Cristo, o apóstolo Pedro, ele volta agora o seu pensamento para os leitores que nele creram, ou seja, que creram em Cristo Jesus. Ele começa colocando aqui, no verso 9, vocês porém, ou mas vocês, um contraste, né? Nós temos aqui no verso 9 um contraste com o verso 8. Diz ele aos seus leitores: olha, mas para vocês, porém, diferentemente daqueles que não creram, né? Então ele vai falar aqui sobre essa designação, diferentemente daqueles que tropeçaram, pois tem esses aqui, que ele vai se referir a partir do verso 9, creram na palavra, creram no Evangelho, e de fato têm sido fiéis e obedientes à palavra de Deus. Então Pedro vai contrastar aqui a igreja de Cristo, que é composta por aqueles que creram nele como a pedra preciosa, como a pedra angular, diferentemente daqueles que não creram. E esse povo aqui, né, é o povo que é formado de judeus e gentios.
não especificamente um povo, mas todo aquele que creu, todo aquele que recebeu a mensagem do Evangelho. E Pedro inclui os seus leitores. Evidentemente, por que ele inclui os seus leitores? Porque nós sabemos, e nós já aprendemos aqui nos encontros anteriores, que Pedro escreve a igreja que era mista, a igreja que compunha tanto judeus quanto gentios. Então ele inclui os seus leitores. Ou seja, agora eu estou falando a vocês que creram na mensagem do Evangelho, que creram que Cristo de fato é a pedra angular, que Cristo é a pedra preciosa, e por fato, por vocês crerem nisso, vocês estão sendo edificados como casa espiritual. E agora ele vai falar, ele vai trazer algumas orientações e características aqui que vai identificar esse povo, vai mostrar de fato quem são esses, a igreja de Cristo, certo? Estão vendo? Há algo interessante, queridos, que o obedecer a palavra, o receber a palavra, o Evangelho de Cristo, colocando a fé em Cristo Jesus, dá aos leitores de Pedro, dá àqueles irmãos, àquela audiência, uma parcela de honra a Cristo, que é descrito aqui com 4 expressões que ele vai utilizar lá do Antigo Testamento. Lembra que o verso 6, ele começa dizendo, pois assim é dito na Escritura. Ele continua fazendo menção às Escrituras veterotestamentárias, aqui no verso 9 também. Quando ele utiliza alguns termos que eram utilizados exatamente para a nação de Israel. A nação de Israel, ela foi assim, nomeada por Deus em muitas feitas, usando os profetas, com essas mesmas expressões que Pedro vai utilizar aqui agora para falar da igreja, para falar desses que estão sendo construídos e edificados em Cristo Jesus. Que é raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo de possessão especial para Deus, ou de Deus, ou propriedade exclusiva de Deus. Pedro então ele vai aqui, mais uma vez, utilizar esses termos, fazendo referência a Isaías, como também a Moisés no livro do Êxodo. Ele vai trazer isso, mas agora ele não vai falar a Israel como nação, agora ele vai se referir, ele vai se dirigir à igreja de Jesus, aos eleitos de Deus, aqueles que de fato obedecem à palavra de Deus. E ele vai fazer isso sem reservas a esses leitores cristãos, esses termos que antigamente foi utilizado especificamente a nação de Israel. Falando dessa identidade, queridos, do povo de Deus, é importante nós pensarmos um pouquinho, porque nós, não apenas como esses irmãos, que nós precisamos lembrar o seguinte, que o contexto em que Pedro escreve aqueles irmãos, era um contexto turbulento, de perseguição, de prova, em que a sua fé era sempre posto à prova. Então Pedro vai mostrando, olha, vocês creram, vocês estão sendo edificados, Cristo de fato é a pedra preciosa para vocês, de fato Cristo é a pedra angular na vida de vocês, porque vocês obedeceram a palavra. Vocês agora podem ficar confiados, porque no verso 7 ele diz, portanto para vocês os que crerem, essa pedra, Cristo Jesus, ela é uma pedra que vai fazer com que vocês nunca vão perecer. No verso 6 ele diz, aquele que confia nessa pedra jamais será envergonhado. E agora Pedro vai dizer assim, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou me referir a vocês como de fato Deus vê vocês, como de fato Deus enxerga a sua igreja. E aí ele começa dizendo, vocês são essa geração eleita. Ele começa colocando essas características, para que não houvesse dúvida, para que eles não ficassem titubeando, cocheando em dois pensamentos. E hoje, queridos, quando nós contextualizamos, nós vivemos numa época confusa da igreja. E que muitas das vezes desconhecemos o nosso autoconceito, a nossa identidade. Porque nós já ouvimos o Evangelho,
Nós já recebemos a palavra, se de fato o recebemos, se de fato nós confiamos em Cristo Jesus, nós não podemos titubear mais. Nós temos que estar firmados, porque de fato estamos sendo construídos numa rocha sólida, numa rocha que não se abala, e nós não podemos nos abalar. Nós estamos vivendo tempos difíceis da igreja contemporânea por causa disso, que muitos cristãos não receberam o Evangelho, receberam qualquer coisa, menos o Evangelho. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para reforçar-nos e nos chamar a atenção e mais uma vez nos ensinar e dizer: eu quero que vocês saibam que vocês que ouviram o Evangelho, a palavra, e vocês obedecem essa palavra, e vocês estão vivendo por essa palavra, vocês estão sendo edificados como pedras vivas em uma casa espiritual. Se vocês confiam na pedra angular, que é uma pedra angular na vida de vocês, vocês jamais serão envergonhados. Nós precisamos saber, meus queridos, de fato, o que somos. Porque muitas das vezes nós tentamos ser igreja do nosso jeito. Nós queremos viver um cristianismo à nossa maneira, e não é assim que funciona. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui. E Pedro vai nos dar algumas razões para que nós venhamos considerar nessa noite sobre a nossa identidade, a identidade do povo de Deus. Quem de fato somos? Porque tem um monte de música que fala um monte de coisa. Não, mas o que a Bíblia diz que nós somos? O que o Senhor, usando o apóstolo Pedro, ensina à igreja? De fato, o que a igreja é? O que nós somos como igreja? E nós vamos considerar aqui. Quem de fato somos? Qual é a nossa identidade? Algumas características, nós precisamos entender isso. O primeiro ponto aqui destacado, que ele diz: vocês, porém, vocês que creem, vocês que ouviram a palavra, vocês que obedecem o Evangelho, vocês, porém, diferentemente daqueles que não creem, que foram destinados para isso, vocês são geração eleita, ou raça eleita. Pedro ele vai tomar emprestado aqui a profecia de Isaías, do capítulo 43, versos 20, parte B, o verso 21, que diz: ao meu povo, ao meu escolhido, ao meu povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Pedro vê que os crentes como o corpo de Cristo, a igreja, ele vê isso. Assim, qual que é a visão que Pedro tem? A mesma visão que ele via e ele compreendia na profecia de Isaías, que Deus escolheu Israel dentre as nações para ser o seu povo. E agora Pedro está dizendo: nós também, como pedras vivas, como igreja, que ouvimos a palavra, que obedecemos a essa palavra, também fomos escolhidos como uma geração que foi eleita por Deus para sermos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser seu povo exclusivo, Deus escolheu pessoas de entre todas as nações para formar a igreja. Não é porque somos melhores do que os outros, mas nós somos escolhidos por graça, por bondade e por misericórdia do Senhor. E se de fato somos essa geração eleita, não foi porque tem alguma coisa de boa em nós, ou de bem em nós, ou de bom em nós. É porque Deus, por infinita misericórdia e bondade, resolveu nos alcançar. Miller, ele diz que os cristãos formam uma nova raça, diferente tanto de judeus como de gentios. Os cristãos formaram ou formam uma nova raça diferente. O Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo. Na verdade era um pequenininho povo. Deus chamou Abraão, um cabra só, e disse: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Não era porque era uma nação grande, empoderada, bélica. Não foi por isso. Mas o Senhor escolheu Israel porque Ele amou Israel.
Deus escolheu a nação de Israel porque antes Ele a amou. Conforme Deuteronômio 7, verso 7 e verso 8. Assim também Deus nos escolheu com base em seu amor e em sua graça. No que consiste o amor de Deus? É que Ele nos amou antes que nós o amássemos. Nos amou em nossos pecados, em ofensas, mortos, mergulhado no caos da escuridão. E então Deus nos ama e nos escolheu. Jesus foi categórico, em João 15, verso 16, ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim, não foi vocês que olharam para mim e disseram, nós queremos seguir o Senhor. Mas ele diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É por isso que Pedro está dizendo, vocês são a geração eleita, vocês são a raça eleita dentre muitos povos, tanto de judeus quanto de gentios. Deus olhou lá na eternidade e amou você, escolheu você e escolheu a mim para que nós pudéssemos ser essa geração, a igreja de Jesus Cristo. Não é por mérito nosso, mas por amor e graça daquele que nos conhece antes da fundação do mundo. Mas não só isso, ele continua a dizer, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real. Além de ser a geração eleita, nós também somos classificados como sacerdócio real, sacerdotes do rei. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real. Por quê? Por que sacerdócio real? Porque nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E porque o serviço que nós realizamos, esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. E o adjetivo descritivo real aqui, que Pedro utiliza, dá a entender a existência de um reino e de um rei. E nós fazemos parte desse reino, estamos debaixo do poderio, do domínio desse rei, que está sentado no trono e que governa todas as coisas. Sacerdotes do grande rei. Vocês são a geração eleita que foi escolhida por graça e bondade desse Deus. E agora vocês prestam serviços a Ele. Vocês agora ministram a esse Rei superior, soberano, grandioso, majestoso, que é o Deus Criador dos céus e da terra. É Cristo nosso Senhor. O Messias é tanto sacerdote quanto rei. Conforme o profeta Zacarias, em Zacarias 6,13, ele diz, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Warren Wiersbe, ele observa corretamente que no tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio. Israel tinha um sacerdócio. Mas agora, nós não temos, nós somos um sacerdócio. Israel, lá no Antigo Testamento, tinha um sacerdócio, tinha uma tribo específica que oferecia, que ministrava, que prestava serviço ao Senhor. Agora nós não temos, nós somos um sacerdócio. A igreja tem aqui os seus obreiros, como os presbíteros e os diáconos, mas todos nós que obedecemos o Evangelho, além de geração eleita, nós somos sacerdotes do grande Rei. Nós prestamos serviço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós pertencemos a um reino, e esse reino tem um rei, e esse rei não é nada, ninguém a menos do que o Senhor Todo-Poderoso, que está sentado no trono de glória. Que privilégio! Vocês obedeceram a palavra, vocês são geração eleita e são sacerdotes do rei. Mas ele continua dizendo, além disso,
Vocês são nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Pedro aqui retrata a igreja como uma nação santa, o que significa que seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Santo aqui é separado. Nação santa é um outro atributo de Israel no Antigo Testamento, conforme Êxodo 19, verso 6. Deus havia escolhido os descendentes de Abraão para ser um povo santo, diferente, separado das nações pagãs e idólatras, um povo que o adorasse e servisse exclusivamente a Ele, separado de entre as demais nações para a sua glória. Agora Pedro vai fazer o que? Ele atribui esse privilégio aos que creem em Jesus Cristo. Nação santa significa, queridos, que nós somos diferentes. Não é que queremos ou nos sentimos melhores, mas nós somos diferentes. É por isso, querido, que nós temos que ser diferentes do mundo. É por isso que nós vamos entender que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, Jesus, todos fizeram essa clara distinção. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Existe nos dias odiernos uma tentativa de Satanás de introduzir dentro da igreja de Cristo Jesus uma conformidade, uma normalidade com as coisas lá do mundo. Criou-se um tudo pode. Isso é relativo. O relativismo, o subjetivismo tem engendrado no coração de muitos que não entendem que nós somos a nação santa. Não é que nós temos que andar assim, não. Não é isso. Mas nós somos diferentes. O que serve lá não serve aqui. O modelo de lá não é modelo para aqui. Como os casais se resolvem lá, não é assim que se resolve aqui dentro. Como é administrado os negócios lá, não é assim que é administrado aqui dentro. Nós temos um parâmetro, as escrituras sagradas, e nós obedecemos essa palavra. Se de fato obedecemos, nós seremos nação santa. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são. Vocês precisam mostrar a diferença. É claro que nós somos até tentados. Não, isso aqui, mas não é. Não pode ser. Jamais. Nós temos que olhar para cá e dizer, de fato, somos geração eleita, somos sacerdotes do grande rei, e nós somos santos, uma nação santa. Nós pertencemos a uma cidade santa. E a constituição dessa cidade chama-se Escritura Sagrada. E nós temos que viver de acordo com ela. Não é de acordo com o que o A, o B, o C falou. O que o cara na internet, o guru aí espiritual da galera do tempo presente está falando, não. É o que a Bíblia está dizendo. Pedro então atribui este privilégio aos que creem em Jesus Cristo. Esses que creem em Cristo constituem a nova nação santa de Deus. Existe uma frase que eu sempre dito ela aqui, de um puritano reformado, pastor chamado Josemar Bessa. Ele diz que a igreja que o mundo ama, Deus odeia. A igreja que é paparicada pelo mundo, Deus está vomitando ela. Porque nós temos que ser diferente. A igreja é para apontar o pecado e diz isso é errado. E muitos agora estão dizendo, não, vamos trazer para dentro do arraial, isso aí não tem problema não. Que nós somos nação santa, separados. Separado aqui, queridos, é distinto. Distinto. Nós precisamos ser diferentes.
nação completamente dedicada a Deus, que foi dedicada para Deus, para servir o Senhor. Deus em primeira instância, Deus em primeiro lugar. E essa nação não é definida por laços sanguíneos de afinidade e de hereditariedade, mas pela mesma fé em Cristo Jesus. É assim que nós somos definidos, pela fé. Não é? Aos que creem, crer denota e nos leva à fé. É pela fé que nós somos constituídos nação santa. Deus nos escolheu para a salvação, mediante a santificação e para a santificação, para sermos santos. É isso que Paulo vai dizer à igreja em Éfeso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Entenda isso. Deus nos salvou do pecado, já nos tirou a condenação dele, e a cada dia o Senhor está nos livrando do domínio dele. Não nos salvou no pecado. Ou seja, o entendimento aqui para que nós entendemos, salvou no pecado, significa que muitos entendem assim: não, eu sou salvo, mas vou continuar pecando, deliberadamente, conscientemente contra esse Deus. Então você não é salvo. Você é um crente, frequentador de igreja, gosta de fazer as coisas, o ativismo religioso está na sua vida, mas você não é um salvo em Cristo Jesus. Para o salvo em Cristo Jesus, fomos salvos do pecado. Embora pecamos, mas fomos salvos do pecado. A cada dia estamos sendo libertos do domínio desse pecado, da língua mentirosa, da língua fofoqueira, dos pecados da sexualidade, do engano, do dolo, da inveja, da maledicência. Tudo isso nós temos que ser livres a cada dia na nossa caminhada, porque nós somos uma nação santa, distinta, diferente. Pode até ter crente fofoqueiro, mas crente salvo não é fofoqueiro. E nós precisamos pensar nisso. Além disso aqui, queridos, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo de propriedade de Deus. Olha, que tudo isso começa com Deus. Deus elege e separa uma nação. Geração eleita, foram eleitos para servirem no reino. E agora vocês são distintos, vocês são santos, separados. E aí tem uma coisa: vocês são propriedade exclusiva minha, propriedade exclusiva de Deus. Ao longo dos séculos, no decorrer da história, no limiar de toda a história, de toda a revelação progressiva de Deus, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. De entre todas as nações, tribos e línguas, Deus tem tomado o seu povo. E esse povo, diferente de todas as nações do mundo, é um bem precioso para Deus. É a herança de Deus. São os troféus da graça de Deus. E este povo pertence a Deus. Porque Ele, além de criar, Ele comprou esse povo. Ele comprou. E comprou com sangue do homem mais santo e justo que já pisou essa terra. Daquele que não merecia ser vilipendiado, humilhado como foi, no meu e no seu lugar. Por isso que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso, irmãos, que quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu falo: que miserável homem que eu sou, que porcaria que eu sou. Porque tem crente que se acha importante.
fico pensando, meu Deus, graças a Deus que Deus não é eu, né? Se fosse eu, mandava um raio no coco e pocava logo. Porque não entende isso aqui. Olha, irmão, nós somos umas porcaria. Desculpa a expressão, mas é isso que eu e você é. Você acha que isso é alguma coisa boa? Tem aí uns abestalhados que ficam cantando que isso é raridade, que isso é mais precioso do que o ouro não sei das quantas. Mas nós somos uns porqueira. Olha os pensamentos que nós tivemos ontem. Deitou na cama e ficou lá, ó. Aí o Deus Todo-Poderoso, Santo, Soberano, Majestoso, Grandioso, Sempiterno, olha para os corruptos como eu e você e diz assim: eu amei o José, eu amei a Maria, eu amei o setembrino ali, vou salvar esse infeliz. Porque o que nós merecemos, que tem um monte de crente que diz: Senhor, me dá o que eu mereço. Sabe o que nós merecemos? Fogo. Eu falei: eu não vou dar o que ele merece, eu vou ser misericordioso, eu vou dar a ele graça. Graça abundante. Mas para que ele pudesse nos dar graça, ele teve que pegar o seu filho unigênito, santo, justo, e matar na cruz. Derramar sobre ele toda a sua ira por causa dos nossos pecados. E dizer: agora sim eu posso declarar que o Devaí é justo. Eu posso declarar no meu tribunal que o Manuel, a Manuela, o Henrique, o Felipe é justo. Porque eu não vou ser injusto, porque eu já cobrei o pecado deles. Eu comprei eles porque o sangue de Jesus, o meu filho, foi vertido na cruz. É por isso que Pedro vai falando um pouquinho antes disso aqui, ele dizendo: olha, vocês precisam se santificar, vocês precisam viver uma vida santa. Por quê? Porque não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, pedras preciosas, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus é um povo que pertence a Ele porque Ele comprou com o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz. Homer, ele diz que nenhuma outra pessoa pode reclamar direitos de posse sobre o povo, senão unicamente Deus. Assim como Deus não divide sua glória com ninguém, também não nos reparte com ninguém. Se nós somos dele, nós somos só dele. Ou nós somos dele, e aí eu vou ser bem... Eu não vou fazer igual alguns pregadores que ficam fazendo para não falar a verdade. Ou nós somos dele, ou nós somos do tinhoso. Eu tenho certeza que ninguém quer ser do tinhoso, né? Mas não tem meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos... Não tem campo neutro nisso. Tinha uma música antigamente aí do tempo que amarrava cachorro com linguiça, que dizia que a coisa está feia, que a coisa está preta. Vocês conhecem esse negócio? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Tinha uma verdade nessa letra dessa música aí. Eu não sei nem quem canta, nem me interessa. Mas ninguém pode reclamar, só Deus pode reclamar um povo para si. Por quê? Porque Ele comprou esse povo. E esse povo é a igreja, essa geração eleita, esses sacerdotes que servem ao reino, essa nação distinta, que é de propriedade exclusiva, porque Ele comprou, Ele pagou. Somos dele, apenas dele, somente dele e de mais ninguém.
É por isso, queridos, que é algo interessante que Paulo, quando a gente vai estudar a biografia de Paulo, você vê que ele diz o seguinte: eu sou escravo de Jesus Cristo. Prenderam Paulo, os romanos prenderam Paulo. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Tudo que acontecia na vida dele, ele entendia, foi Deus que me permitiu. Tem um versículo que a galera gosta muito aí de usar para fazer uma aplicação errada, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Mas ele estava falando das vicissitudes que ele enfrentou, das dificuldades. Ele falou: eu me acostumei a passar necessidade, a ter abundância, passar frio e calor. Eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Até as coisas mais trágicas da vida de Paulo, ele atribuiu a Deus e honra, glória ao nome de Deus. Porque nós somos totalmente de Deus. É por isso que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos entender: eu sou prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro de Deus. Eu sou escravo de Cristo Jesus. Nós vivemos para Ele. Pelo menos deveria ser, queridos, a nossa vida deveria e deve ser toda devotada a Deus em gratidão por sua graça e bondade e misericórdia. O fato de nós estarmos respirando o ar dele. Nessa pandemia aí, um colega meu fez o cálculo do valor do oxigênio. Um absurdo. Alguns precisaram pagar caríssimo para ter um oxigênio. Ele disse assim: pastor, eu aprendi uma coisa. Falei: o que foi? Eu nunca agradeci a Deus pelo oxigênio que eu respiro. Mas a partir de hoje, ao dobrar o meu joelho, eu vou dar graças a Deus pelo oxigênio que Ele me permite respirar. Você está respirando aqui hoje porque Ele decidiu que você ia estar. E muitas das vezes nós não somos nem gratos a isso. Precisamos entender, queridos, que tudo devemos a Ele. O nosso valor não é devido a quem somos, mas a quem Deus é na nossa vida. A grandeza do cristão, queridos, não está no fato dele ser cristão, dele dizer que é crente, mas a grandeza do cristão está no fato de pertencer ao Senhor nosso Deus. Porque nós não somos grandes, quem é grande é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é grande, grande, grande. Mas Pedro não para por aí, ele diz: olha, vocês são isso. Essa é a nossa identidade, a identidade do povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividades. Mas tem um propósito. Para que nós somos tudo isso, pastor? É porque nós vamos ficar assim. Ele diz assim: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós somos isso? Já que cremos no Evangelho, já que estamos sendo edificados como pedras vivas. Cristo é a pedra angular e preciosa em nossa vida. Aí agora ele vem dizer: diferentemente daqueles que não creem, vocês que creem, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Para quê? Para isso. Nós temos a missão. E essa missão não é minha, apenas. Não é do corpo de obreiro dessa igreja, do conselho dessa igreja. É de todos nós. Você não é a geração eleita? Você não é um sacerdócio do rei? Você não é uma nação distinta? Não é um povo de exclusividade? Então nós todos estamos inseridos nisso aqui. Nós cremos no Evangelho? Sim ou não? Então é para todos. Nós temos a missão. Então, depois de descrever essa identidade e os atributos da igreja, Pedro vai falar sobre a missão que ela tem. O que será que o Senhor plantou-nos aqui? Nós vamos agora celebrar 39 anos de existência.
Para que nós estamos aqui? Para vir todos os domingos aqui? Ficar aqui me ouvindo por 1 hora? Aprovando ou reprovando? Gostando ou não gostando? Não, não foi só para isso. Nós temos um propósito de ser igreja, povo de Deus. E aqui está revelado, Pedro deixa muito claro. Nós somos salvos pela graça para uma sublime missão. Fomos chamados do mundo para proclamarmos ao mundo uma mensagem imperativa, intransferível e impostergável. Nós não podemos deixar para a próxima geração. Querido, eu tenho orado nesses últimos dias e chorado lágrimas aqui dentro dessa igreja, dizendo: Senhor, inflame o coração desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças, para que nós entendamos. Não é que Deus precisa, mas Ele espera que nós venhamos nos submeter e dizer: Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos abrir mão de nada. Às vezes até cantamos a musiquinha bonitinha: abro mão dos meus sonhos, abro mão não sei de mais o que, mas não abre nada. Nós cantávamos uma canção há muito tempo atrás que dizia assim: que não passe de nós o teu Espírito. Vocês já ouviram essa canção? E dizia assim: que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, mas venha sobre nós e cumpra o teu querer. Quando eu olho para a nossa geração, quando eu olho para a nossa realidade como igreja no Brasil contemporânea, queridos, parece que a gente está assim, dormindo. Senhor, a gente quer bênção, quer casa, quer carro, quer casar. Não que seja errado, mas a gente só quer isso. A gente não quer gastar tempo com o Senhor mais. A gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer frequentar os cultos. Quando vem, não amarra, com a cara amarrada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Será que vai ser preciso Deus levantar outra geração? Fazer como fez com Israel, matou todos aqueles velhos no deserto? Não, queridos, é o momento de a gente acordar e dizer: Senhor, nós somos isso mesmo, nós somos essa geração, nós somos esse sacerdócio, a nação santa, nós somos povo exclusivo do Senhor, então vamos, Senhor, nós iremos. Não nos deixe faltar a Tua presença, não nos deixe faltar a Tua graça, mas nós iremos avançar. Quantos aqui nessa noite poderá bater no peito e dizer: Senhor, eu não sou bom, de fato eu não sou, mas o Senhor tem me dado dons, o Senhor tem me agraciado, e às vezes eu fico fazendo birrinha, esses crentes birrentos, nutelento que tem, mimizento, mas eu não quero ser assim não, Senhor, eu não quero ficar dando trabalho não, Senhor, eu quero ser bênção. Então me usa, Senhor, inflame meu coração. Eu sou uma jovem, Senhor, eu quero que os jovens dessa geração conheçam o Senhor através da minha vida. Eu vou me queimar, eu vou me desgastar por inteiro, Senhor, mas faça e cumpra em mim o seu querer. Me encha do Espírito Santo e me coloque de pé como uma luz para essa geração. Todos que foram importantes, meus queridos, em suas gerações, eles se desgastaram, eles se doaram, morreram novos por causa de Cristo. Por amor às almas e às vidas das pessoas. Nós temos uma missão intransferível, impostergável. Nós não temos que transmitir para os outros, não. Não é para a primeira igreja, para a terceira igreja, é para a segunda. Eles também têm a responsabilidade deles. A Assembleia tem a responsabilidade dela, todas as denominações. Mas nós, como segunda igreja, temos a nossa. E nós temos 2 pontos aqui para destacar.
o conteúdo da mensagem. Ele diz que é para anunciar o quê? As virtudes, as grandezas. E esse termo aqui do original do grego é um termo amplamente difundido na época e muito importante na concepção ética e religiosa. Estão em vista as grandes obras de Deus na história do seu povo. É anunciar isso, os grandes feitos, o Evangelho de Deus. Que preciosidade que é o Evangelho. É assim como Paulo diz lá para a igreja de Roma: pelos atos misericordiosos do Senhor, eu vos rogo que vocês se ofereçam. O plano redentivo de Deus durante toda a história. O problema é que há muitos irmãos da igreja que nem sabem disso. Mas é isso. Anunciar. O que é anunciar, queridos? É sair falando as grandezas de Deus, os grandes feitos de Deus. Sabe? Eu estou orando, Senhor, compartilhe do meu sentimento no coração de muitos aqui na igreja. Aquele sentimento de Abacuque. Abacuque viu todo o trabalhar de Deus na sua nação. E aí ele fez uma oração no capítulo 3. Ele diz assim: Senhor, aviva a sua obra. No meio dos anos, no decorrer dos anos, faze-a conhecida outra vez. E aí ele começa a falar das obras de Deus, dos feitos de Deus, das realizações de Deus, de quando Deus abriu o Mar Vermelho, de quando Deus tirou o povo do Egito, de quando Deus enviou toda a provisão para Israel. E ele vai fazendo uma grande descrição. E é isso que é anunciar as grandezas de Deus, os feitos de Deus, as operações miraculosas de Deus no decorrer, o decurso de toda a revelação progressiva da redenção. Nós somos esse povo eleito, essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo santo, esse povo exclusivo de Deus para fazer isso. É para isso que nós somos chamados, e tem hora que a gente faz outras coisas. Ah, não gostei disso, eu não gostei daquilo. Ah, se fosse assim eu devia fazer assado. Ou infeliz. Nós somos chamados para isso, para anunciar as coisas boas de Deus. Às vezes a gente não fala de Deus para ninguém. Não falamos de Jesus para ninguém, nem com o nosso testemunho, que às vezes nós olhamos e falamos de qualquer coisa, falamos do culto, falamos da igreja, no meio de um monte de gente que nem cristão não é, o cara falando, não, eu não vou na igreja desse cara não. Mas nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus, os feitos de Deus. Sabe o que Abacuque fala? Ele diz assim: ainda que a videira não dê fruto, ainda que a oliveira o seu fruto minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos entender isso, queridos, o mais rápido possível. Sabe quem Deus quer usar para encher essa igreja e salvar? Prostitutas, alcoólatras, homossexuais, pessoas desprezadas na sociedade. Somos nós que Deus quer usar. Será que a gente vai ficar tentando postergar, procrastinar, sendo que nós estamos aprendendo pela palavra de Deus, que fomos escolhidos com esse propósito? Quantos anos você trabalha lá naquela empresa e você nunca falou de Jesus para ninguém? Nunca convidou uma pessoa para vir no culto? Ou será que você está lá só para ganhar o seu salarinho? Também, né? Mas lá é seu campo de missão. É lá que você tem que ser luz. É lá que você tem que ser sal da terra. É lá que você tem que falar: oh, olha, eu
sou embaixador de Cristo Jesus. Eu represento uma nação, onde o rei dessa nação é o rei do universo. O poder de Deus, a glória de Deus, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus precisa ser revelado através da nossa vida. Nós somos a mangueira em que passa tudo isso. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são tudo isso para anunciar as grandezas daquele que o chamou. E ele ainda traz aqui a memória daqueles irmãos. Ele o chamou da onde? Das trevas para a maravilhosa luz. Olha onde vocês estavam, onde vocês estão agora. Por meio da sua conduta, os cristãos devem testemunhar que agora são filhos da luz e não das trevas. Nós somos embaixadores dos atributos de Deus e de seus gloriosos feitos. Nós não podemos calar a nossa voz. Nós não podemos guardar para nós essa mensagem, queridos. Interiorizá-la. E sair daqui e ficar com ela quase explodindo no nosso peito, sem que amanhã nós não venhamos colocar para fora. Mas é para anunciar as grandezas de Deus. Não é para sair daqui e colocar para fora e dizer assim: não gostei da pregação. Se você falar isso, o problema é seu. A pregação é para a glória de Deus, a pregação é a palavra de Deus, é o que está sendo exposto aqui. Goste ou não goste. Mas não interioriza, não é para guardarmos a mensagem. Nós precisamos proclamar em alto e bom som que é Deus, ou quem é Deus, e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Olha fulano de tal, nós não merecemos o presente que Deus tem nos dado, ou a possibilidade dele não derramar sobre nós a sua ira. Tem uma escapativa, tem um escape, Cristo Jesus, o Cordeiro imolado na cruz do Calvário. Os feitos de Deus no decorrer da história, a preparação de Deus para que Cristo pudesse vir, para que Cristo pudesse morrer no nosso lugar. Nós precisamos ser corajosos, ousados. Precisamos ter intrepidez, covardia. Não se desrespeita ao Espírito que recebemos, pois a palavra, Jesus diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas de coragem. E às vezes nós não falamos nada, porque nós estamos fora do plano e do projeto que Deus tem desenhado para nós. Hoje é um dia de nós fazermos uma introspecção em relação a isso. Nós precisamos falar. Cristo precisa ser anunciado. E não só com as palavras, com as nossas ações, com o nosso comportamento. As pessoas precisam ver em nós características muito nítidas e visíveis de Cristo Jesus. O quão cheio do Espírito Santo eu sou, eu vou revelar quanto de Cristo eu mostro, eu evidencio. Quanto mais de Cristo eu revelo a esse mundo, mais cheio do Espírito Santo nós somos. William Barclay, ele esclarece que a missão do cristão é contar aos outros o que Deus tem feito por sua alma. O que Deus tem feito por você? Porém, que muitos crentes, quando vai contar alguma coisa que Deus fez por ele, ele fala assim: Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, olha, Deus fez um grande milagre. Como assim? Eu sou feio que dói e casei. Legal, que maravilha. Deus fez esse milagre na minha vida. Mas é isso que Pedro está dizendo? Que é para a gente contar? É sobre isso? É essas bênçãos? Não, é para nós contarmos o que Deus tem feito por nossa alma, mediante a mediação de Cristo Jesus. O que
que Deus fez? Pegou um moribundo, um escravo, um maltrapilho, sujo, descalço, todo cheio de chaga. Pensa num trem feio, assim, num negócio bem fedido, sujo. Era assim que nós estávamos. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou feio por fora, mas por dentro eu sou lindeza. Não é não, é pior do que por fora. Por dentro é mais feio do que por fora. Tá? Então pensa num trem bem feio, bem esquisito. Aí o Deus Santo vai lá, quebra as algemas, quebra as prisões, diz a palavra que Ele nos vestiu de vestes de salvação, nos deu sandálias, nos deu um banho, nos colocou um perfume importado e maravilhoso, Jesus, e nos tirou de um domínio em que nós andávamos tateando, cegos e maltrapilhos, e nos trouxe para a luz. E agora nós somos filhos de Deus, família de Deus, pedras vivas que estamos sendo construídos, casa espiritual, onde Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo. Então o que é que nós temos que contar? O que Deus fez pela mediação em Cristo Jesus, e revelar isso às pessoas, e dizer isso a tempo e a fora de tempo, proclamarem em um bom tom o que Deus fez. É isso que ele está dizendo. E por que ele fala sobre isso? Qual é a motivação que nós temos? É esse contraste que ele apresenta entre o passado e o presente dos cristãos. Sabe, é ser agradecido. Às vezes a pessoa faz um negocinho assim pra gente de nada. A gente fica grato para ele pro resto da vida. E toda hora que você pode contar daquilo, a gente fala: rapaz, fulano, fez um negócio extraordinário. Que olha, isso eu vou levar pro resto da vida. Eu vou ficar devendo fulano pro resto da minha vida, o resto dos meus dias. Nem se eu tivesse outra vida, porque não tem, né? Só a eterna, né? Eu não conseguiria recompensar o cicrano. Que legal, né, a gente fazer isso. É ser grato, isso é legal. Mas e Deus? Parece que Deus a gente fica assim, né? Pedro faz um contraste aqui. Ele apresenta o passado dos cristãos e o presente. Sabe, pra você entender aqui para me finalizar? Sabe uns pobres de marré? É nós, tudinho. Espiritualmente falando, né? Mas pobre, pensa num trem pobre, mendigo mesmo, assim. Aí Deus vem e nos enriquece. Eu não estou falando de casa, não, estou falando de riqueza espiritual. Ele vai lá, diz Paulo que ele nos concedeu toda sorte de bênçãos espirituais à nossa disposição. Nos fez assentar em lugares celestiais. Se fosse no outro nível físico, secular que nós vivemos, se alguém fosse lá e te desse uma grande fortuna, uma grande bolada, pagasse todos os seus débitos, tirasse o seu nome do SPC, te desse ali uma Porsche para você andar. Em Paraná não dá para andar de Porsche não, né? Um carrinho mais alto aí. Zerada. Te desse uma RAM. Menino. Meu irmão, você ia ficar feliz da vida. Sim ou não? Ou só eu ia ficar feliz andando numa RAM? Nossa! Fulano fez algo extraordinário na minha vida, pagou todas as minhas dívidas, olha, me deu aqui um casão, agora eu tenho um carrão que eu estou andando, estou andando de terno. A gente ia contar para todo mundo, a gente ia ficar feliz da vida. Que alegria. É exatamente o que Deus fez com a gente. Pagou nossa conta, uma conta impagável, que nós jamais teríamos condição de pagar. Ele foi lá e pagou. Porque por direito, Deus podia pegar a gente e
Ele não fez isso. Nos enriqueceu, nos deu veste, nos deu família, nos deu tudo. Sabe o que nós tínhamos que para apresentar ao Senhor? Só os nossos pecados. E Ele diz assim: olha, eu te perdoo. Eu te recebo como filho. Eu te abraço. Tu és meu. E é isso que a ceia nos fala. Então, nós somos tudo isso. Isso é a identidade do povo de Deus. Mas para quê? Para pregar, para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Saia daqui, queridos, pensando, essa semana eu vou falar de Jesus. Essa semana eu vou orar. Essa semana eu vou jejuar. Eu vou começar a leitura da palavra. Eu vou me aplicar. Quarta-feira eu não vou faltar. Eu sou pastor, eu tenho que falar. Quarta-feira eu não vou faltar no culto. Aleluia! Se o pastor de vocês não falar isso, meu irmão, pode tacar pedra em mim. Quem não estiver estudando nem trabalhando, tu vem aqui, meu filho. É aqui que é o seu lugar, viu? Amém? Semana de oração. Aleluia! Até na festa, oração. É isso. Depois você faz tudo que você tem que fazer na sua vida. Estou dizendo para você parar de fazer, parar a sua vida, não. Você pode sair, você pode tomar seu tereré, você pode fazer sua pedalada. Tem gente que pedala aí, não sei. Você pode caminhar, você pode correr, você pode ir para academia. Faz o que você quiser, mas prioriza o seu tempo com Deus. Não descuide disso, meu filho, minha filha, em nome de Jesus. Tira o seu tempo para orar, tira o seu tempo para ler a palavra. Não deixe de vir no culto por causa que o não sei o que, fez não sei o que lá. Fala para o fulano que chegou na sua casa: eu estou indo para a igreja, meu amado. É mesmo, é. Quer ir comigo? Não, então fica aí, tá a chave, tá a geladeira, tá tudo aí, fica em paz, nós vamos para a igreja. Nós temos que voltar a ser esse tipo de crente raiz. Por que, pastor, é importante? É importante, tem bênção que Deus só dá aqui, no momento aqui do culto. Então venha para a igreja, congregue, seja ministrado, seja edificado, participe, tire suas dúvidas, cresça, amadureça e seja frutífero. Enquanto nós podemos. Tem irmãos nossos que nem podem fazer isso. Tem irmãos nossos no mundo aí, hoje, eles queriam estar aqui. Uma igreja como eu e você, ar-condicionado, poltrona, som. Uns tocador que toca mais ou menos, que canta mais ou menos. Estou brincando com vocês cantam muito bem, tocam muito bem. Mas não podem. Eles têm que se encontrar escondido. Porque se pegarem eles vão para a cadeia. Não tem às vezes um pastor que se preocupa a semana toda orando e preparando um sermão de 1 hora para falar, para ver se vocês entendem, porque eles não têm condição de fazer isso. E aí a gente fica fazendo biquinho para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu quero que você fique em pé. Aleluia! Saia daqui. A gente gosta de ouvir isso de pastor, né? Sai daqui hoje marchando, meu filho, minha filha. Senhor. Sai daqui hoje com o pensamento ligado no trono da graça, dizendo: Senhor, eu não estava sendo, mas eu vou ser. Eu vou, Senhor, anunciar as grandezas. Eu vou, Senhor, ser de fato, literalmente, o que a Tua palavra está nos ensinando a ser. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto cantamos, nós vamos sair dos nossos lugares. E nós vamos pegar os elementos aqui para participarmos da ceia. Então você, amado de Deus, que é batizado, que está em comunhão com a igreja, com o Senhor. Se você nos visita nessa noite, mas você também é batizado, está em comunhão com a sua igreja, e você quer participar, você tem toda a liberdade. Enquanto cantamos, você vai vir e nós vamos estar juntos aqui participando da ceia do Senhor. Glória ao Santo dos Santos.
que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim, por amor sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que